A paz do Senhor a todos. Hoje eu gostaria de estar falando acerca de um assunto muito importante, decorrente hoje aqui na nossa nação, é a ideologia de gênero. Primeiro eu gostaria de dar uma definição para os termos. O que é ideologia de gênero? Bom, ideologia de gênero, eles acreditam que a pessoa se torna um homem ou se torna uma mulher, dependendo da sua criação, do cenário que você vive, do ambiente que você vive. Isso vai fazer de você um homem ou uma mulher. Tá? Já nós acreditamos que a pessoa nasce homem ou mulher, que é o sexo biológico que define o que a pessoa é. E isso é muito claro. Quando você vê isso, por exemplo, na natureza, você vê que não existe na natureza essa confusão de sexo, por exemplo. Você não vai ver isso na natureza. Se um animal ele nasce macho, ele nasce macho. Se nasce fêmea, nasce fêmea. O homem, por exemplo, não vai nascer com útero. Aí eu faço uma pergunta: de onde foi que veio a humanidade? Porque uma relação de homem com homem não traz filho. Tá? Um homem não vai engravidar. Um homem não tem útero. Então, nós sabemos que a Bíblia, eu acredito na Bíblia, Deus criou homem e mulher. Tá? Então, dentro desse assunto, eu acho que é interessante a gente falar do cromossomos. Tá? O cromossomos é o que dá esse resultado. Exemplo, o homem tem cromossomos X e Y. O cromossomos X é para o sexo feminino e o cromossomos Y é para o sexo masculino. No caso a mulher, ela tem o cromossomos X em dose dupla, XX. Então, se no caso, na relação sexual, o homem emprestar o cromossomos X para a mulher, nascerá uma menina, uma mulher. Se ele emprestar o cromossomos Y, nascerá um menino. E pronto, e acabou. É assim que funciona. Tá? Não existe cromossomos neutro. Isso não existe. Também é interessante falarmos da diferença que existe no homem e numa mulher. É claro que a questão aqui não é uma disputa de sexo. Tá? Essa não é a questão. A mulher pode fazer coisas que o homem faz. E o homem pode fazer coisas que a mulher faz. E muitas vezes até melhor. Vamos fazer melhor do que o outro. Isso pode acontecer. A mulher pode, por exemplo, desde assinar papéis até entrar dentro das Forças Armadas e pilotar avião e tudo mais. A mulher pode fazer isso. Ninguém está dizendo que ela não pode fazer. E pode fazer muito bem ainda. Agora a questão aqui é que Deus nos fez e nos deu papéis diferentes dentro da sociedade. Nós temos ocupações diferentes. Há uma diferença já na própria formação biológica, no sexo, no organismo do homem e no organismo da mulher, que faz deles peças diferentes, que se encaixam perfeitamente. Não é questão de melhor e questão de pior. Essa não é a questão. Às vezes se perde o valor das coisas por fazer-se uma disputa de sexo. Né? Um exemplo disso eu vou dar um exemplo aqui, tá? Nada querendo ser machista, mas vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma família esteja muito bem financeiramente e de repente a mulher não precisa trabalhar. Tá? Vou dar um exemplo disso. E ela pode passar mais tempo com seus filhos. Isso não é importante? Ela pode passar os seus valores para o seu filho. Isso não é importante? Ela pode ensinar os seus filhos. Os seus filhos vai ser muito mais parecido com ela, porque ela vai estar passando o seu jeito, eles vão começar a imitá-la. Ensiná-los, ouvi-los chorar, por exemplo. Você vai ser mais paciente.
você vai ter história, você vai estar muito na memória deles ali com o seu papel de mãe. Isso não é importante? Será que governar uma casa é algo tão baixo, tão vergonhoso, que hoje a sociedade parece que vê dessa forma? Se alguém pergunta qual é a sua profissão, a mulher com vergonha muitas vezes responde que é uma mulher que governa o lar. Ora, governar o lar não é para qualquer pessoa. Governar o lar é para heroínas. Tá? As mulheres, elas têm um papel muito importante na nossa vida, no ser humano. Não estou dizendo que a mulher não possa trabalhar fora, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que muitas vezes é preciso parar, dar um freio em tudo isso e começar a colocar as coisas na balança. Porque a infância do meu filho não vai ser recuperada, ela vai passar. E às vezes as pessoas querem jogar os seus filhos na escola, se puder até em tempo integral. E quando as pessoas entram de férias, as mães, os pais, às vezes não conseguem ver seus filhos chorar. Isso começa a irritá-los. Por quê? Porque a pessoa perdeu isso, que é tão importante na vida de um pai, também na vida de uma mãe. Passar mais tempo com os filhos. Mas principalmente a mulher. A mulher, ela pode conseguir fazer coisas que o homem faz, e algumas até melhor do que o homem, através de habilidades. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher dentro de uma guerra, uma mulher de 60 quilos, não vai lutar tão bem com um homem de 100. Num confronto corporal, ela pode até ser muito boa num gatilho, para manusear um fuzil, por exemplo, um rifle, mas ela não vai ter a mesma resistência num confronto corporal com um soldado de 100 quilos. Né? Outra coisa interessante também, de parar para pensar, é que o cérebro do homem, ele tem o seu lado agressivo mais desenvolvido em momentos de conflito, em momentos de confronto, em momentos de perseguição. É algo que já está na natureza do homem. A mulher, a resposta do teu corpo, do teu sangue, em questão de dor, de perseguição, de conflito, ela tem menos sangue no cérebro nesse momento. Então ela fica um pouco mais confusa. Não significa que ela não saiba o que fazer. Algumas mulheres com treinamento de artes marciais, artes de guerra, conseguem muito bem desenvolver ali algo rápido na hora, mas a questão é que não são todas que fazem isso. Tá? Então isso é algo que já está, né, nessas duas peças que são diferentes na criação de Deus. Fizeram experiência com o homem e com a mulher, meninos, né, crianças, e deram bonecas para os meninos brincar e deram caminhõezinhos para as meninas brincar. Em pouco tempo e poucas horas, as meninas pegaram os caminhõezinhos e fizeram bercinhos para levar suas bonecas, ou também fizeram carrinho de boneca. E os meninos quebraram os braços e as pernas das bonecas e começaram a brincar de guerra, brincar de tiro, de arminha. Porque isso já está no organismo, no genes, né, do homem e da mulher. Então, também gostaria de falar também da diferença do lado emotivo da mulher. A mulher tem uma facilidade enorme para gravar as coisas. Ela é muito boa em memória, em questão de gravar datas, tudo isso, e ela fica feliz quando o seu companheiro começa a praticar isso, e gravar as datas de aniversário, os dias, qual a música que tocou no casamento, esse tipo de coisa, sabe? Os detalhes. A mulher, ela tem uma capacidade muito grande para isso. Por quê? Porque existe uma mistura perfeita para gravar. E a mistura é emoção mais evento. Toda vez que você mistura o evento com a emoção, você grava. E é por isso que a mulher tem essa capacidade imensa de gravar, porque a mulher é muito emotiva. A mulher, ela tem o seu lado emocional muito mais desenvolvido, então ela tem uma capacidade enorme para gravar. Os homens conseguem gravar algumas coisas, se de repente perguntar,
qual foi a música que tocou no teu casamento, provavelmente você vai lembrar, nem que seja que você mais gostou, que mais te tocou. Por quê? Porque aquilo foi unido, um evento com a emoção, você estava feliz naquele dia. Então, existem diferenças que a sociedade não pode resolver. No papel, o papel aceita tudo, querido. Se você escrever numa folha, assim, uma teoria, uma ideologia, e você socar a caneta aqui, entendeu? E você falar bem, isso aí vai ser algo aceitável. Quanto a uma grande mentira, se você contar muitas vezes ela vai começando a se tornar quase como se fosse verdade, mas ela nunca vai ser verdade, tá? Então a sociedade não pode resolver essas coisas. Uma coisa sobre o homem que é muito interessante, que o homem ele trabalha a sua mente, a sua cabeça como se fosse caixas. Não é caixas, mas é como se fosse caixas. Então o homem ele trata de assuntos específicos. Quando nós homens queremos resolver algum assunto, fazer alguma reunião, nós pegamos a caixa sobre aquele assunto e nós abrimos aquela caixa e esquecemos todas as outras. Todas as outras estarão fechadas para nós. Nós queremos discutir aquele assunto. A mulher ela tem o seu lado multitarefas muito desenvolvido. Tá? A sua cabeça é como se fosse um grande emaranhado de fios que está conectado à carne que não colocou no congelador, que está conectado a horário que tem que sair para poder ir naquele devido local que está marcado, as roupas que tem que preparar para as crianças, ao almoço de domingo que vai na casa da sua mãe, a reunião que tem que fazer não sei aonde, ao aviso de não sei quem, tudo isso está conectado a tudo. A mulher tem o seu lado de multitarefas de uma maneira incrível que o homem não tem. O homem tem uma caixa chamada caixa do nada. Uma das universidades, aí eu me esqueci do nome da universidade, ela descobriu que o homem tem a capacidade de pensar em nada. Os homens sabem que eu estou falando isso, pensar em nada. E o homem sabe que ele tem essa capacidade e ainda permanecer vivo. A mulher não, a mulher está sempre pensando em alguma coisa. A mulher está sempre raciocinando, a sua cabeça trabalha constantemente. É assim que a mulher é. E a sociedade não pode resolver isso. Por quê? Porque nós podemos ser até iguais em vários aspectos, mas nós somos diferentes. E ainda que sejamos iguais, não somos idênticos, porque nós somos duas peças diferentes na criação de Deus. Então, é isso que eu queria falar, né? Era isso que eu queria falar sobre a ideologia de gênero. Quando eu disse acerca do cromossomos, existe algo interessante, porque a ideologia de gênero, ela acaba, na verdade, atacando Deus, porque Deus fez homem e mulher. E ela também ataca a própria ciência, porque até mesmo a ciência entende que o homem nasce homem e a mulher nasce mulher. Uma medicina. Alguém pode perguntar, mas espera aí, pastor, e esses casos que tem por aí, no caso de um menino nascer com mais hormônio feminino do que masculino, que é o hormônio, se eu não me engano, é o estrógenos, se não me falha a memória, pronuncia a palavra deve ser essa, né? Testosterona é o hormônio masculino, tá? Masculino, testosterona, e o estrógeno é o feminino. Então, e quando a mulher, ou o homem no caso, nasce com mais hormônio do inverso? Ora, alguma coisa aconteceu com o ser humano que nós não sabemos explicar. Algo aconteceu. O homem foi afetado por muitas coisas. Há um tempo atrás, estava nascendo pitbull com duas cabeças. Porque eles estavam bombando os pitbulls, aplicando ali hormônio nos pitbulls. Nós comemos muitas coisas hoje que tem hormônio. Você pega, por exemplo, um frango hoje, um frango aí dos frigoríficos, e você vê que na questão de 40 dias ele está pronto para você abater ele. E ele anda todo torto, ele anda todo desgovernado, ele não consegue nem voar abaixo mais, de tão torto que ele está.
Ora, não era para ele ser assim. Mas quem é que está comendo aquele hormônio que o fez ficar daquela forma? Você está comendo. Eu estou comendo. Os agrotóxicos, né? Aquela laranja bonitinha que você vê, que parece coisa de revista. Uma laranja assim que nasce, que é cuidada de uma maneira natural, ela é toda enferrujadinha, mas ela é daquele jeito. Foi daquela forma que o Criador a fez. Agora você pega a laranja, ela é lisinha, parece que você passou creminho na pele dela. Ela é toda lisinha, nem ruga tem mais. Como que se consegue isso? Frutas que não tem mais caroço. O homem está comendo isso. Tudo isso está afetando a genética do ser humano. Então é claro que nascem pessoas com defeito físico, e isso é culpa do próprio ser humano, é culpa do próprio homem. É claro que nascem pessoas com alguma anormalidade no seu organismo, e a culpa não é de Deus, tá? Isso aí é do próprio ser humano, porque nós estamos comendo veneno, muita coisa nos alimentos, muita coisa está nos alimentos que nós estamos comendo, e não há o que fazer. A maioria das coisas hoje são todas industrializadas, e isso vai causar algum efeito em nossa vida. Então, há sempre uma explicação para esse tipo de coisa. E também há tratamentos para isso. Existem tratamentos para isso, tá? É possível tratar essas coisas. Como está acontecendo nessa época, o mundo está ficando todo desgovernado. Tá? Então, nós temos o direito de criar nossos filhos segundo o nosso conceito, segundo a nossa formação, a nossa crença. Todo mundo está falando aí, né, que em vários lugares do Brasil, algumas coisas já aconteceram com essa questão de ideologia de gênero, fazendo com crianças. Ora, nós, os cristãos, temos uma forma de tratar essas coisas. Nós procuramos fazer isso de uma maneira mais pacífica, mas vamos defender nossos filhos. Se for preciso protestar, sair pelas ruas, tudo isso nós vamos fazer para defender nossas crianças, tá? Mas cuidado, existe aí outras religiões que são bem mais severas com esse tipo de coisa. Foi assinado aí a migração para o Brasil, tá? E eles defendem em unhas e dentes aquilo que eles acreditam. E vai querer introduzir essas coisas na cabeça do menino aí, você vai ver o que vai acontecer. Ok? Nós, os cristãos, vamos procurar resolver isso através de oração, através de manifestação. Nós vamos protestar, nós vamos lutar por isso e vamos vencer, porque maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Mas cuidado, essas pessoas que estão criando essas coisas, que estão brincando com os pequeninos e as crianças, aquele que mexe com uma criança, para todos esses deputados da esquerda, tá? Todos esses deputados da esquerda, todos esses daí, da esquerda, toma cuidado. Vocês estão mexendo com crianças. Crianças, aquele que mexe com uma criança é melhor que não tenha nem nascido. É como se você estivesse cutucando a menina dos olhos de Deus. Então cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com o projeto que você está fazendo, tá? Porque nada disso aí vai ficar de graça. E a vitória do povo de Deus. Eu quero profetizar, Brasil, esta nação será alcançada. O coração desta nação vai ser alcançada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de Deus. As nossas crianças, eu profetizo em nome de Jesus, as nossas crianças são do Senhor. Eles vão crescer nos conceitos e nos caminhos do Senhor. Serão homens e mulheres de Deus, longe desse lixo da ideologia de gênero. Vamos lutar em nome de Jesus e vamos vencer. Essa vitória é do povo de Deus. Brasil, joelho no chão, ora. Não há vitória sem joelho no chão. Ore, vamos clamar. E Deus vai abalar essa nação, em nome de Jesus.